Entre os dias 26 e 28 de março, o presidente da França, Emmanuel Macron, estará no Brasil. E um dos seus compromissos é encontro com o presidente Lula. Eu estou aqui no Palácio do Planalto e hoje eu entrevistei o Paulo Nogueira Batista Júnior, economista, que está preocupado com um dos temas desse encontro, que é justamente o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O presidente Lula já declarou, inclusive no encontro com o presidente da França, com o presidente da Espanha, agora o Pedro Sánchez, há pouco tempo, que ele quer que esse acordo saia muito rapidamente. Emmanuel Macron é contra. Ele não quer que esse acordo saia agora. E a posição do Macron, ela é defendida por um economista que é identificado com o chamado nacional desenvolvimentista, que é o Paulo Nogueira Batista Júnior, que, como eu disse, entrevistei. Então veja aí esta entrevista, ele que veio aqui ao Palácio do Planalto para conversar com amigos justamente sobre este assunto. Paulo Nogueira Batista Júnior, economista que foi diretor do Brasil, no FMI, diretor do FMI, foi vice-presidente do BRICS e economista respeitado, acadêmico, com uma obra aí importante. Esteve aqui, estou encontrando no Palácio aqui do Planalto. O motivo da sua visita? Eu vim visitar amigos que trabalham aqui no Palácio para discutir temas da economia internacional, do posicionamento do Brasil. E entre eles, um tema que surgiu e que me preocupa é como será tratado pelo governo brasileiro, pelo presidente Lula, o tema Acordo Mercosul-União Europeia por ocasião da visita próxima do presidente da França, Macron. Esse é um tema a respeito do qual eu conversei. Também sobre o andamento da presidência brasileira do G20, a presidência brasileira dos BRICS no ano que vem, temas desse tipo. Agora, qual você acha que deve ser a posição do Brasil, considerando que agora, semana passada, o presidente Lula recebeu aqui o presidente da Espanha, é parlamentarista, é presidente, recebeu e disse que quer que esse acordo saia rápido. E agora recebe o Macron que não é favorável a esse acordo. Qual é a tua posição, qual é a tua preocupação? Me surpreende que o presidente Lula ainda agora fique lutando por um acordo que é amplamente desfavorável a nós. Foi negociado no período Bolsonaro, tem o DNA bolsonarista, não foi consertado de maneira razoável pelas negociações que ocorreram no governo Lula e não há mais como melhorar esse acordo. Portanto, o presidente dizer, como você bem lembrou, por ocasião da visita do presidente da Espanha, o presidente brasileiro dizer que quer esse acordo para o bem do Brasil, para o bem da União Europeia, para o bem do Mercosul, chega a ser surpreendente, para não dizer coisa pior, entende? Então eu estou na expectativa de saber como é que o presidente Lula vai se posicionar em relação ao principal opositor político do acordo na Europa, que é o presidente da França. E quero lembrar o seguinte, não é só a França que é contra esse acordo. É a França, a Polônia, a Irlanda, a Bélgica, pelo menos. Então imaginar que um acordo como dessa magnitude possa ir em frente com essas oposições todas do lado europeu, só se o empenho do presidente brasileiro for tal que ele se dispõe a fazer todas as concessões possíveis e imagináveis para viabilizar esse acordo. Isso me deixa preocupado, então vou ficar bem atento para ver como essa questão será tratada. É uma partida Brasil-França, nesse caso estou torcendo pela França. Agora, veja bem, no caso da França dá para entender porque quer proteger a agricultura deles. No caso do Brasil, por que seria ruim? É ruim porque o acordo é muito desigual. Ele abre os nossos mercados de bens industriais à competição livre com a Europa, sobretudo com as indústrias alemãs. Não é por acaso que a Alemanha é a principal defensora do acordo lá na União Europeia. Ele abre também as importações, prejudicando a agricultura familiar. Qual a vantagem que ele traz? Ele traz investimentos diretos, novos, estrangeiros? Não, não tem nada a ver com isso. Apenas ele limita as possibilidades de atuação do Brasil. Por exemplo, proíbe, com exceção de uma lista de minerais críticos que está sendo negociada, proíbe a aplicação pelo Brasil do imposto de exportação, que é um instrumento que nós hoje temos, podemos usar livremente. Constrange o Brasil nesse campo, constrange o Brasil em matéria ambiental. Você sabe que as poucas concessões que o acordo prevê
em matéria de exportação agrícola do Mercosul para a União Europeia podem ser retiradas se os europeus avaliarem que houve infração de critérios ambientais? É assim esse acordo. É um acordo que, além de tudo, ainda pratica o protecionismo verde, o protecionismo politicamente correto. Então, eu já perguntei ao governo várias vezes, aos ministros, aos meus amigos no governo, a pergunta que não quer calar é o que o Brasil ganha com esse acordo? E nunca me responderam. O que será que avança? Eu posso só especular, eu creio que, para mim está claro que o responsável por não ter sido abandonada essa negociação problemática ainda é o presidente da República, que está iludido. Por quê? Imagino que ele creia que seja muito importante do ponto de vista político e internacional o Brasil se aproximar da Europa. Talvez seja essa a explicação. Sabe aquela mentalidade de querer uma grande negociação com um grande bloco regional? Isso, em tese, é bom, mas o que é a negociação? Não adianta fechar qualquer acordo, entende? Por mais importante que seja o parceiro, por mais que a gente queira ter boas relações, e queremos, com a União Europeia, não precisa disso para manter boas relações e até aprofundar. O marco de um acordo neoliberal, neocolonial, com DNA bolsonarista, não é o meio que um governo como o governo Lula possa se valer para aprofundar as relações com ninguém, nem com a União Europeia, nem com nenhuma outra parte importante do mundo.